Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o último presidente da ditadura militar, que é chamado de João Batista Figueiredo, e como terminou essa fase da história brasileira, com ele dizendo assim, ó, esqueçam que eu existi, tá? Então vamos estudar isso agora. Então, só lembrando, né, a gente tem duas fases diferentes da história brasileira. Né? A primeira fase é conhecida como a fase do endurecimento, né, que é quando você tem três presidentes, cada vez um pior do que o anterior, até você ter o ápice com Emílio Garrastazu Médici, e depois você tem um processo de redemocratização, começando com Ernesto Geisel, Lei Falcão, abertura lenta, gradual, e aos poucos, né, o Brasil vai voltar a ser uma democracia. E o último presidente, que é o que a gente vai estudar nesse vídeo, que é o João Batista Figueiredo. Né? Então, o que aconteceu? Né? O Brasil vai voltar a ser uma democracia aos poucos. Né? O Ernesto Geisel prometeu que essa mudança seria lenta e gradual, ou seja, bem aos poucos, de maneira segura. E durante o governo dele a gente vai ter lá a Lei Falcão, os senadores biônicos, pacote de abril e a morte do Vladimir Herzog. Agora, o governo do João Batista Figueiredo ele tem outras características interessantes dessa redemocratização. Uma das características é que, no primeiro ano do seu governo, ele vai assinar uma lei chamada de Lei da Anistia. O que fez essa Lei da Anistia? Durante o período da ditadura militar, você teve diversos presos e perseguidos políticos. Então, algumas pessoas tiveram que fugir do país, elas se exilaram em outros países, seja no Chile, seja na França, em outros lugares do mundo, porque se eles estivessem aqui no Brasil, eles seriam presos. Né? Alguns artistas brasileiros também foram exilados, tiveram que fugir daqui do Brasil durante esse período. Políticos brasileiros perderam seus mandatos e acabaram sendo presos durante esse período. E outras pessoas também foram presas por causa de suas convicções políticas. A lei da anistia dizia o seguinte: se você foi preso por causa da sua orientação política, mas não cometeu crime de sangue, né? Ou seja, você não derramou sangue, não matou ninguém por causa disso, você vai ser anistiado, você vai ser perdoado. A ideia era você ter uma anistia, né? A campanha era por uma anistia ampla, geral e restrita, ou seja, vamos perdoar todo mundo. Mas o governo vai perdoar as pessoas com orientação política, que foram presos por orientação política, mas que não cometeram crimes de sangue. Mas tem um outro negócio também. Também foram anistiados os torturadores, os militares. Ou seja, se você militar matou alguém, torturou alguém durante esse período, você está perdoado. Tá? Então, você não pode ser punido por causa desses crimes que aconteceram durante esse período. Então, a anistia ela perdoou torturados, mas também perdoou torturadores, e os militares não foram e nem podem ser punidos por causa dos crimes que eles cometeram durante esse período da ditadura militar. Tá? Além disso, a gente teve uma volta ao multipartidarismo aqui no Brasil, então você teve vários partidos políticos e começou aqui no Brasil uma campanha que é conhecida como campanha diretas já, né, que é o que aparece aqui em cima, onde é que o povo começou a ir para a rua, especialmente nos anos de 83 e 84, exigindo o direito de poder votar para presidente do Brasil. Ou seja, o povo queria que através do voto direto, você pudesse escolher quem que governava o Brasil. E no meio desse cenário, a gente vai ter uma tentativa da linha dura do exército de voltar ao poder, que é chamado de atentado do Rio Centro. O que ia acontecer? No dia do trabalho, 1º de maio de 1981, né, você ia ter um showmício, ia ser um comício político com um show de vários artistas brasileiros diferentes, e no meio disso tudo você ia ter uma campanha muito grande pela Diretas Já. Um grupo da linha dura do exército pensou o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá, explode uma bomba no meio disso tudo, a gente coloca a culpa nos guerrilheiros comunistas, o povo fica com medo de novo, a linha dura volta ao poder e a gente mantém a ditadura militar por mais tempo. Esse era o plano, essa era a estratégia, os caras tentaram levar a bomba para esse lugar, só que a bomba explodiu no carro dos militares, então o carro dos caras estava no nome dos caras, tinha militar lá dentro, não tinha como dizer que foi guerrilheiro comunista que tinha feito isso, tá? Então a bomba explodiu no carro deles e isso provocou, né, uma perda ainda maior de prestígio, de poder, de influência da linha dura que tentou promover esse autogolpe aí durante o período da ditadura dessa campanha direta já nesse atentado do Rio Centro.
qual que foi o resultado disso tudo, né? Qual que foi o resultado dessa campanha? A campanha diretas já funcionou? Não. As eleições de 84 continuaram a ser indiretas, ou seja, a campanha diretas já não conseguiu fazer com que uma lei fosse aprovada para que o voto se tornasse direto. Mas mesmo assim, mesmo que você tivesse eleições indiretas, os candidatos eles eram civis. E entre esses candidatos se destacaram dois. O principal deles era Tancredo Neves, político de tradição de Minas Gerais, avô do atual político Aécio Neves, né? E ele era o candidato que não representava a ditadura militar, né? Um candidato, de certa forma, de oposição. O outro político que você tinha era chamado de Paulo Maluf, né? Esse cara que está aqui em cima, né? Um senador biônico, um cara que era identificado com o partido da Arena, né? Um cara que era identificado com os militares, embora ele fosse civil. E você, entre todos os candidatos que disputaram a eleição, esses dois eles vão acabar despontando, como eles são civis, né? A eleição de um deles vai acabar com a ditadura militar. E quem acaba sendo eleito, né, para presidente do Brasil vai acabar sendo Tancredo Neves, e ele vai ser o primeiro civil que vai governar o Brasil, né, depois da ditadura militar. E mesmo que você tenha eleição indireta, né, a eleição de um civil vai ser responsável por acabar com a ditadura militar. E a ditadura militar ela acaba de uma maneira triste, porque o João Batista Figueiredo, quando ele foi entrevistado, né, quando ele estava saindo do cargo de presidente, a resposta que ele deu para o repórter foi, ó, e me esqueçam, esqueçam que eu existi, tá? Esqueçam o que eu fiz, esqueçam o meu governo, esqueçam essa parada, bola para frente, agora a história do Brasil deve seguir com a nova república, quando o Brasil volta a ser uma democracia. Tá? Então, aqui assim a gente termina, né, a história da ditadura militar, que foi de 64 a 1985, e passa a estudar a nova república, ou república que a gente está vivendo agora. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.